Boa noite. Graça e paz, amém? Você está feliz? Glória a Deus. Eu costumo dizer que é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, principalmente aqui nessa casa, Ministério Cumprir, Pastor Rodrigo, Pastor Alaine, o Vitão, Bru, todo o pessoal. Pastor Rodrigo foi um dos primeiros pastores que eu liguei quando fui chamado para estar integral no ministério. Eu tenho uma consideração imensa, um amor, um carinho muito grande por essa família. E nós andamos em aliança, então para mim é uma honra estar aqui, é uma honra poder servir vocês. Essa movimentação que Michel, o esposo, a sua casa estão à frente. E creio que vai ser uma noite de avivamento para nós, amém? Você crê nisso? São coisas que é engraçado, que depois de um tempo andando com Jesus, você vai aprendendo que você não pode fazer nada, né? A não ser ter fé e pregar. Então, pregar eu vou e fé eu tenho também. Espero que você tenha para receber. Me chamo Luiz Eduardo, sou casado com a Isabel. Juntos nós somos pais do Mateu e do Estevão. Mateu tem 2 anos, o Estevão tem 5 meses. Temos a graça de sermos pastores de uma igreja incrivelmente linda chamada Mevan, na cidade de Campinas. Estamos construindo algo lindo lá em Campinas que a gente não consegue dimensionar. É uma estação de muito favor de Deus, de muita graça de Deus. E Deus tem nos impelido a algumas coisas tão pontuais nesses dias com relação ao seu plano eterno desenhado para esse estado de São Paulo, para aquilo que nós estamos vivendo nessa região do Brasil. Sabe, eu não sei se você sabe, mas Campinas, por muito tempo foi uma cidade conhecida por sua guerra entre ministros do Evangelho. Muito tempo conhecido como uma terra que exportava homens de Deus. Grandes homens de Deus passaram por Campinas, mas não permaneceram lá. E hoje nós temos visto um movimento de unidade começando, não pelos pastores presidentes, nem pelos pastores mais velhos, mas pela juventude unida na cidade de Campinas. Hoje, por exemplo, está acontecendo um evento lá chamado Semana do Avivamento. São mais de 40 igrejas reunidas em uma única igreja, adorando a Jesus ao mesmo tempo. Desde segunda-feira estamos reunindo mais de 600 jovens, sem nenhum nome famoso, sem nenhum preletor famoso, simplesmente a juventude querendo se unir para adorar Jesus, estar junto com Jesus. Mas da mesma forma nós temos uma expectativa de que Deus está fazendo algo nesse estado chamado São Paulo específico, principalmente nas cidades e locais que pareciam que eram cidades que não rompiam, cidades que não, sabe, que parecia que chegava num teto e nós cremos que chegou o tempo de um romper de uma barragem, de um fluir, de uma nova correnteza da parte de Deus. E temos certeza absoluta que São José do Rio Preto faz parte disso, não por estar se tornando como um sinalizador profético, uma das cidades mais prósperas do estado, mas pela sua região estratégica, daquilo que Deus tem para essa terra. E você faz parte disso. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você faz parte disso. Você faz parte disso. Sabe, certa vez os discípulos chegam para Jesus e falam bem assim: olha só, faltam 4 meses ainda para a colheita. Jesus, ele olha para eles e fala: cara, no olhar de vocês falta 4 meses para a colheita, porque no meu olhar, ergam os olhos, porque os campos estão brancos. Roguem para que o Senhor da seara envie obreiros para essa seara. E a pergunta que sempre me fica aqui nesse ponto é: Deus vai poder contar comigo ou com você? E com você, ou Ele vai ter que enviar novos obreiros para essa seara? Se você está aqui hoje, é porque Deus, Ele quer te comissionar e te enviar para algo extraordinário que Ele quer fazer nessa terra. Amém? Você está comigo? Se você puder fechar os seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado pela sua doce presença nesse lugar. Obrigado pela tua graça, pela tua verdade, pelo teu favor, pelo teu amor sobre nós. Nós oramos, Senhor, por céus abertos nesse ambiente. Oramos, Pai, dê uma ordem aos seus anjos para virem nos ministrar nesse lugar. Pai, seus anjos, Senhor, seus anjos, que eles venham agitando toda a água parada no nosso meio. Que os seus anjos, Senhor, venham ministrando as verdades que estão no seu coração aqui. Eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa noite, eu sei que será extraordinário, mas se necessário, pegue alguns irmãos pelas suas mãos e eleve-os ao terceiro céu, esse lugar de coisas inefáveis, que Paulo viu coisas inefáveis. Pai, são tantas pessoas aqui, eu sei que o teu Espírito tem uma mensagem para cada uma delas, porque a sua palavra é como uma espada de 2 gumes, que faz divisão entre juntas e medulas, alma e espírito. Por isso eu oro que a sua espada venha nos ferir nessa noite, e venha revelar a porção do Senhor sobre nós.
arranca camadas de véus do nosso entendimento, derruba ídolos do lar, ídolos da nossa mente, todo ídolo que coloca a sua voz em xeque dentro de nós, que seja calado agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus eu oro, a sua graça comece a absorver tudo aquilo que é Adão em nós, que a sua graça comece a absorver os nossos temores, que a sua graça comece a absorver o nosso medo do futuro, que a sua graça comece a absorver a nossa falta de paz, que a sua graça, Senhor, absorva a nossa iniquidade, porque ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlata, o Senhor nos faz brancos como a lã. Nós oramos pelo teu poderoso sangue sendo passado sobre cada irmão, sobre cada irmã aqui nesse lugar, Senhor. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus que todo e qualquer teto de bronze seja destruído agora, e que haja uma janela aberta para o céu, onde o Senhor se conecta conosco, porque nós somos a tua igreja, a tua intercessão na face da terra. Espírito de Deus, Espírito do Deus vivo, vem sobre nós nessa noite e faça o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, eu tenho meditado um pouquinho a respeito da palavra eficiência no reino de Deus. E o que é eficiência? Segundo o dicionário, eficiência é a virtude ou característica de alguém ou algo ser competente, produtivo, de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros ou despejos. Abraão, nós podemos pegá-lo como exemplo. Ele foi eficiente em obedecer a uma palavra e persegui-la, sendo obediente pela fé em todas as coisas. E hoje eu e você nos tornamos herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Gálatas 3,14 vai dizer que por meio de Cristo Jesus os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Noé foi eficiente para construir uma arca em 120 anos, e não somente eficiente para construir uma arca em 120 anos, de acordo com o desenho eterno da parte de Deus, mas também para não se perder no meio do caminho e querer construir uma madeireira ou algo para ter bens para si mesmo. Jacó foi eficiente em trabalhar para Labão e construir em Deus um império, mesmo tendo um líder sobre si, um sogro. Glória a Deus pelos sogros, meu sogro é uma bênção, espero que o senhor também. Mas mesmo tendo alguém sempre tentando trapaceá-lo, Deus não deixou de estar com ele na sua eficiência, porque a nossa vida nunca está nas mãos de Satanás, a nossa vida nunca está nas mãos do acaso. As nossas vidas estão nas mãos de um Senhor, de um Deus que é perfeito e tem um plano perfeito para mim e para você. José, eficiente em governar num tempo de escassez, porque como você já deve ter ouvido, em tempo de abundância todos podem governar, mas em tempos de escassez apenas homens de revelação podem governar, trazendo a partir de uma revelação, provisão. Davi, em conquistar e honrar o nome do Senhor, em trazer a arca novamente, em guardar e gerir recursos para que Salomão pudesse construir o templo. Eficiência de Cristo em obedecer ao Pai em tudo. Sabe, olhando para jovens e adolescentes, eu costumo pensar que o que mais falta na nossa juventude, ou pelo menos em Campinas, aqui em São José do Rio Preto não deve acontecer isso, mas eu vejo que nos falta uma santa obstinação. E parece que a palavra obstinação virou uma palavra muito ruim no nosso meio. Só que, olhando a Bíblia, eu não consigo imaginar ninguém mais obstinado do que Jesus Cristo, que tinha uma santa obstinação de obedecer o seu Pai em todas as coisas, de olhar para aquilo que o seu Pai está fazendo e cumprir isso na face da terra. Você pergunta hoje para a nossa juventude, cara, qual que é o seu sonho? Alguns vão falar, meu sonho, sei lá, é me formar, meu sonho é me casar. Tá bom, e depois que você casa, qual que é o seu sonho? Eu quero ter 3 filhos. Ok, você quer ter 3 filhos, tá, e depois, o que você quer? Sabe, nos falta sonhos, parece que não nos ensinaram a sonhar, parece que a gente está vivendo uma roda de ratos imensa o tempo todo. Parece que a gente definiu a vida adulta como simplesmente trabalhar, pagar boletos, fazer dieta e vender Rinodê. Não existe mais, né? Jequiti, sei lá. Nos falta sonhos, nos falta uma visão clara. E Deus, Ele sempre vai trabalhar com o que você tem, com aquilo que você consegue ver. Quando Deus ele queria deslocar Abraão da terra que seu pai Arã estava, sabe o que da terra que seu pai parou ali em Padã Arã, sabe o que ele fala? Abraão, olhe para os céus. Você consegue ver as estrelas dos céus? Assim será a sua descendência.
Abraão, olhando para si, ele não tinha filhos, mas olhando para aquilo de uma maneira pedagógica, que Deus estava mostrando para ele que era algo normal, olhar os céus, ele pôde compreender o que Deus queria para ele. Nos falta sonho, nos falta visão, nos falta clareza, nos falta eficiência. Faz sentido para você o que eu estou falando? Vamos lá. Paulo, os apóstolos, eficientes em seguirem o plano eterno, guiados pelo Espírito, que fez a gente culminar até aqui, hoje, agora, dia 20 de julho de 2024, na Lift Conference, na cidade de São José do Rio Preto. Você já parou para pensar que a geração que veio antes de nós, a geração das vovós religiosas do coque, cabeludas, das irmãs com saião, trouxe o evangelho até aqui? Elas pagaram um preço de oração, de jejum, de joelho no chão, para os seus jovenzinhos que foram ganhos pela fé olharem para elas e chamarem elas de hereges, de uma teologia horrível, errada, equivocada, mas sem um fundamento de oração e jejum que essas mulheres tiveram. E a pergunta que eu sempre faço é: o evangelho que essas mulheres, esses homens como meu avô, que andava de calça caque social, alfaiataria, lembra, pastor, antigamente eu era calça caque, eu era calça verde musgo assim, sabe, burro quando foi, uma biblinha preta debaixo do braço, falando que tudo era coisa do diabo, e que as pessoas precisavam se converter, senão iam para o inferno. Mas sabe de uma coisa, o evangelho que eles pregaram nos trouxe até aqui. E a questão é, onde esse nosso pseudo-evangelho intelectual vai levar a próxima geração? Então, o que eu quero falar com você sobre eficiência, na verdade não é sobre isso que eu vou falar, mas eu quero embasar um pouquinho aqui, é o passo de amanhã. Porque eu queria que nós pudéssemos hoje encerrar essa conferência, não esperando a próxima conferência, não esperando o próximo retiro, mas sabendo que se nós nos santificarmos hoje, amanhã, na segunda, na terça, na quarta, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro, Deus vai fazer maravilhas em São José do Rio Preto, Deus vai fazer maravilhas nessa terra, Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Sabe, é mais do que brincar de casinha, é ter a consciência de que Deus está no nosso meio, fazendo algo extraordinário em todo o tempo. Você já parou para pensar? Esse texto que eu falei, quando os discípulos olham e falam que faltam 4 meses para a colheita, Jesus, ele não pede para você orar e clamar para que Deus envie ovelhas. Jesus, ele clama para que, ele diz para nós clamarmos por trabalhadores. Porque o que nós estamos fazendo na igreja, senão uma grande obra, senão construindo uma grande obra para o Senhor, o estabelecimento do seu reino na face da terra. Agora me diz uma coisa, quem que mora em condomínio fechado? Alguém? Tem condomínio fechado em São José do Rio Preto? Ah, obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem mora em condomínio fechado e tem terrenos construindo perto da sua casa? Sabe, terrenos que estão em construção? É uma tristeza, sua mulher deve ficar com raiva toda semana, porque ela limpa e nunca para de estar sujo. Agora, quando você passa na frente de um desses terrenos em construção, que não seja no horário do almoço, você costuma ver os trabalhadores de mãos limpas e braços cruzados? É porque é impossível você colocar a mão na massa e não se sujar. É por isso que quem pega no arado não pode olhar para trás. Deus, ele está chamando por trabalhadores, pessoas que queiram trabalhar, e a gente ainda está querendo ser ovelha. Mas Deus não está me chamando mais para ser ovelha, Ele está nos chamando para a gente trabalhar em algo glorioso. Sabe, a gente quer muito conhecer Deus como Pai, mas a gente já parou para pensar que o cara que mais conheceu Deus como Pai, Jesus Cristo, foi o maior escravo de orelha furada de todas? Porque o final da revelação de Deus não é o Deus Pai, é o Deus Senhor de todas as coisas. Só que você de fato só vai entender a plenitude do Deus Senhor se você conhecer o Deus Pai, o Deus que é Abba, o Deus que é Pai, o Deus que te ama. E é porque você conhece esse Deus que é Pai que você submete a sua vida por completo a Ele. Mas a gente pega a revelação do Deus Pai de uma maneira apenas romântica e esquece de olhar para o Deus Senhor. Você é herdeiro de tudo, mas mesmo sendo herdeiro de tudo, você trabalha naquilo que o seu pai está construindo hoje e agora. Então, quando eu penso, eu vejo que a gente precisa questionar algumas coisas no nosso meio. Deixa eu explicar isso melhor para você. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3.
Versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Isso é a versão The Chosen, né? Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais e milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos lá, o que Jesus fala? Ninguém pode, repete comigo, ninguém pode se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar segunda vez no ventre da sua mãe. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Sabe o que me chama a atenção? Aqui Jesus, primeiro ele fala assim para Nicodemos: se você quer ver o reino de Deus, se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Mas se você quer entrar no reino de Deus, você vai precisar nascer da água e do Espírito. A questão é, nós estamos apenas vendo ou nós estamos entrando? Nós estamos apenas vendo ou nós estamos acessando? Nós estamos apenas vendo, a gente está pegando essas realidades desse reino perpétuo, inabalável, imutável, onde todas as coisas cooperam para o nosso bem por conta do sacrifício de Cristo Jesus, onde não há doença, onde não há dor, onde não há desolação, onde não há depressão, onde não há, sabe, essas coisas, onde não há divórcio, essas realidades eternas de um reino eterno para se vir nessa terra. Nós estamos apenas vendo ou nós estamos acessando, nós estamos entrando. Então Jesus ele continua falando: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, pois tudo que nasce na carne é carne, o que nasce no Espírito é Espírito. Você vai ver no Novo Testamento, na Bíblia, você vai ver que Deus ele divide a humanidade em duas pessoas: Adão e Cristo. O primeiro Adão que caiu e pecou, e o segundo Adão, o perfeito Adão, que é Cristo Jesus. Tanto é que quando Jesus ele é batizado, o que acontece? O céu se abre, vem o Espírito em formato de pomba, repousa sobre ele e se ouve uma voz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. Depois, quando eles estão lá no Monte da Transfiguração, vem uma voz novamente: esse é o meu filho, a ele ouvir. Porque nós só podemos dar ouvidos agora na nova aliança para aquilo que é nascido a partir da natureza de Cristo. É por isso que em Adão o seu sermão bonito não presta, o seu dinheiro bonito não presta. Em Adão a sua boa faculdade não presta, a sua boa intenção não presta. Porque em Adão você pode até construir ministério para Deus sem Deus. Você só constrói coisas para Deus com Deus em Cristo. Vamos continuar? Então eu começo a pensar sobre ser filho de Deus. Eu vejo que a hipergraça ela bateu no nosso entendimento. Sabe como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Sabe quando você vê o que a escola de Frankfurt fez para disseminar a ideia progressista ali abraçado juntamente com filósofos franceses, e como isso se impregnou na escola, nas crianças, na juventude, que hoje, no dia de hoje, na igreja de 2024, você vê raízes do pensamento feminista no meio das nossas mulheres, no meio dos nossos jovens. Você vê raízes da emasculação do homem na raiz, sabe, no meio dos nossos pastores, líderes. De alguma forma, como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Parece que a hipergraça bateu no nosso entendimento, que a gente meio que distorceu o que é ser filho de Deus, de dizermos que todos são filhos de Deus, sendo que a Bíblia não trata isso assim. O que é ser filho de Deus? Pergunta para mim. Eu atrasei, né? Fiz um delay para beber água, desculpa. Agora pergunta de novo que eu vou beber no tempo. Será que é nascer de novo? Vamos lá, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, fala bem assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos o Senhor, nós temos o direito de ser filho de Deus. Então o que isso tem a ver, seu loiro que esqueceu de ir para o barbeiro? Sabe, quem aqui tem menos de 18 anos de idade? Temos algumas pessoas. Quando eu tinha a sua idade, o meu sonho era ter 18 anos de idade. Eu descobri que não é mais o sonho dessa geração, mas está tudo bem, foi uma frustração. Mas quando a gente era adolescente nascido nos anos 90, que assistia a TV Cruz, que assistia, sabe, Dragon Ball Z de manhã cedo, eu não era filho de crente, né? De manhã cedo, na TV Globinho, quando não existia o programa da Fátima Bernardes, e a TV Globinho era uma maravilha. E aí você ligava no SBT e tinha a menininha lá, PlayStation, PlayStation. O nosso sonho era fazer 18 anos de idade, porque a gente achava, nossa, agora com 18 anos eu vou ter um superpoder, eu vou ganhar um cartão de crédito sem limite, e eu vou viver uma vida tipo Emily in Paris, eu vou poder viajar por toda a Europa, e eu vou poder ter muito dinheiro, e eu vou poder conhecer castelos, e eu vou poder... Aí você descobre que se você não nasceu em berços esplêndidos, nada muda. A única coisa que muda é que agora você pode ter uma carteira de motorista e você pode ser preso, e que se você não vota, você paga multa. A balança vai crescendo de uma maneira exponencial. O peso, no caso, né? Vocês repararam, casei. O que eu quero dizer para você é: você vai lá e tira a sua carteira de motorista, tem a sua habilitação. E quem tem uma carteira de motorista pode dirigir, certo ou não certo? Muito bom. Agora, se você tem uma carteira de motorista e não tem carro, o que acontece com você? Pega Uber, pega busão, anda de Mercedes, cheira o CC dos outros. A mesma coisa é sobre ser filho de Deus. Nascer de novo te dá a carteira de motorista, mas o que te dá o carro? Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminham para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não receberam o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Você nasceu de novo, alecrim dourado, você tem o direito. Mas para você poder viver na íntegra, para você poder entrar nesse carro chamado ser filho de Deus e dirigir, Paulo nos instrui: você não vai poder viver segundo a carne, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu não estou falando que Cristo não é suficiente, é lógico que Ele é suficiente. Tudo é feito nele, por Ele, para Ele. Dele vem tanto querer quanto efetuar. Se não fosse por Cristo, a gente estava lascado. Somos meros pecadores, mas mesmo assim Ele olha para a gente e gosta de nós. Nós não temos carro, não temos fama, e Jesus fica com nós porque gosta de nós. Mas a questão é que o nosso entendimento sobre filiação, a gente coloca tanto numa vala comum que a gente não sabe o valor disso. Que a Bíblia diz que para você ser de fato, viver como filho de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Temos o direito de sermos filhos de Deus, de ter acesso à herança disponível em Cristo, de possuir toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Mas isso é um acesso de filho que vive apenas mortificando os feitos da carne e sendo guiados pelo Espírito de Deus. Pois o Espírito que Deus nos deu não é um espírito de escravidão, mas de adoção. E hoje podemos clamar por um pai. Sabe, nascer de novo é tipo você tirar o visto para ir para os Estados Unidos. Ou tristeza ir para o consulado e ser negado e ter que pagar milão de novo. Mas é tipo você ter um visto, consulado do céu, pá, tirou o visto, você vai. Só que, cara, ser guiado pelo Espírito faz você ganhar uma passagem da Delta Airlines de primeira classe para ir para os Estados Unidos. Porque você pode ter o visto e nunca pisar lá. Entende?
Olha que loucura, pensa comigo. Você já viu aquelas pessoas que largam tudo para Jesus? E você fica, meu Deus, que maravilhoso isso. A gente trata isso como algo extraordinário, e é lógico que é lindo, é extraordinário, é fofo, é maravilhoso. Mas será que para Jesus isso não é o mínimo que Ele espera da gente? Porque uma nova vida, a vida no Evangelho não é sua vida velha melhorada, é sua nova vida, é uma nova realidade. Paulo vai dizer, venham se despir, arranquem as suas roupas do velho homem que vai para a corrupção, para a dissolução, mas se vistam, revistam do novo homem, a nova vida, a nova natureza. Isso não fala de uma vida sem batalhas, sem dificuldades, mas de uma convicção de que Ele, o Senhor, estará conosco até a consumação dos séculos. Uma certeza de que Ele já venceu o mundo. Uma certeza de que podemos jogar nossos fardos pesados diante dEle, pois o seu fardo é leve. Uma certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Uma certeza de que nós somos reconciliados, justificados, amados, perdoados, feitos reis e sacerdotes. A certeza de que Deus não é fiel para prometer, que Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir toda a boa obra que começou na nossa vida. Mas a questão é, nós não podemos abaixar a Bíblia para o nosso padrão de vida. Nós precisamos elevar a nossa vida ao padrão da Bíblia. Nós precisamos elevar a nossa vida ao padrão de Deus, para viver uma vida digna do Senhor, porque Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Sabe, irmãos, nós precisamos ser um pouquinho mais sinceros com a gente. Abrir mão da sua vida para ser guiado pelo Espírito de Deus não é uma responsabilidade do teu pastor, da tua pastora, do seu líder, da sua líder. É sua responsabilidade, porque você é cristão. Se você é discípulo de Cristo, você não tem solução. Você vai precisar abrir mão de tudo para seguir o Cordeiro. E agora eu vou entrar no que eu quero pregar. Quero falar com você sobre 2 passos, repita comigo, 2 passos, para retermos tudo aquilo que Deus tem para nós, para retermos tudo aquilo que vai acontecer aqui até o final dessa noite, para retermos toda a carga de glória que vai vir sobre nós nessa noite, para não apenas, sabe, a sensação que eu tenho às vezes como igreja, principalmente o movimento de jovem aqui no Sudeste, é que a gente pega as coisas gloriosas de Deus como quem tenta pegar água. Já tentou pegar água? Você liga a torneira, você tenta pegar, ela escorre pela sua mão, o óleo escorre pela sua mão. Eu quero que a gente possa sair daqui munido de ferramentas para pegar isso que Deus vai nos entregar, fazer isso virar carne em nós, e aí ir lá para fora impactar o mundo. E como que a gente vai pensar isso? Abre comigo a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14, minto. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês realmente me conhecem. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem, têm visto. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. No versículo 1 ao 5, Jesus está cantando aquela música: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, tal, sabe? Jesus estava cantando isso para os discípulos. Aí Tomé vem com um questionamento. Tomé fala: macho, nós não sabemos para onde tu vai. Como podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Então disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: me mostra o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos lá.
Eu vejo que o clamor do Felipe parece muito o clamor do mundo lá fora para mim e para você, sabe? O mundo olhando para nós, uma geração lá fora que não quer a igreja que está sendo herdada dos seus pais, não quer o mundo que está sendo herdado dos seus pais, mas tem uma chaga, um buraco dentro de si que é do tamanho de Deus e está gritando a ventos e polpa, dizendo: alguém me mostra o Pai, porque isso me basta. Eu só preciso ver o Pai. Eu não quero saber as suas grandes ideias que vão contra as minhas ideologias. Eu não quero saber as suas grandes argumentações. Eu quero ver algo que vai me preencher, e o Pai é o que nos basta. Sabe, tem uma geração, a gente chama de geração Z, milênio, como você quiser chamar, lá fora, querendo um evangelho de verdade, querendo olhar para a igreja e ver casamento que dá certo, ver finança que dá certo, ver criação de filho que dá certo, ver integridade, não apenas um discurso religioso. E eles estão lá, como Romanos diz, a ardente expectativa da criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E aí Felipe, ele está dizendo: me mostra o Pai. Aí Jesus fala: cara, quem vê em mim, quem me vê o Pai. E aí ele continua: sabe, quem crê em mim fará as coisas que eu faço, aliás, fará coisas ainda maiores, coisas maiores do que essas que vocês veem. E por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com esses dois passos? Sabe, parece que a gente se acostumou com a vontade de querer inventar a roda. Você já parou para pensar? A gente pega coisas que sempre foram ditas na igreja, sempre foram verdade, sempre foram princípios, e agora a gente quer reinventar essa roda. Então eu quero falar um pouquinho dessa roda reinventada, chamada o relacionamento com o Espírito Santo. Nós vivemos num dilema de pensar o relacionamento do Espírito Santo. Hoje em dia está muito na moda de você falar: o Espírito Santo em você é tudo que você precisa, amém? E é isso de fato. Só que quando você vê o Espírito Santo aqui no Novo Testamento, você vai ver duas nomenclaturas: o Espírito Santo sobre nós e o Espírito Santo em nós. E são coisas que elas não precisam brigar. Não é tipo direita e esquerda, entendeu? Tem como ter um consenso, tem como andar junto. Você pode ter o Espírito em você e o Espírito sobre você. É engraçado que todo mundo que fala que se você tem o Espírito em você, você não precisa buscar uma experiência do Espírito sobre você, que você já tem tudo. Nenhuma dessas pessoas que vivem esse tipo de discurso vive um tipo de manifestação de sinal, de obras maiores do que as obras de Jesus. Mas muitas vezes as pessoas que só buscam o Espírito sobre, não têm os fundamentos que essa galera do Espírito em tem. Então qual que é o nosso dilema? É que nós temos o Espírito em nós o tempo todo. E o que o Espírito em nós faz? O Espírito em nós, ele é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia que somos salvos. O Espírito em nós, é por conta do Espírito em nós que nós podemos dizer que Jesus é santo, que Jesus é o Senhor. É por conta do Espírito em nós que nós podemos resistir ao pecado. É por conta do Espírito em nós que nós não precisamos que ninguém nos ensine nada. Não estou falando que você não precisa de mestre, de professor, mas o Espírito em você, ao ler a Bíblia, revela o coração do escritor da Bíblia para você. O Espírito em você te dá um escape na hora da tentação. O Espírito em você é aquela vozinha do anjo no seu ouvido falando: não fala com aquela pessoa, não manda esse direct, sua anta no Instagram para essa pessoa, não manda essa foto, não reage a esse story, não entra no seu buscar, não vai, sabe? O Espírito em você te dá graça para entender essas coisas. O Espírito em você te aperfeiçoa, o Espírito em você te edifica, o Espírito em você te traz uma paz que é o seu árbitro, que é o seu juiz para tomar decisões. Faz sentido para você? Então o Espírito em nós. É interessante quando a gente lê, por exemplo, João capítulo 20, versículo 19. Vamos lá, Evangelho de João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando todos os discípulos reunidos, estando os discípulos reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou, se pôs no meio dele. Eu não terminei. E disse: paz seja com você. Eu ia fazer um teatrinho, mas tá bom, vai, próximo. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Próximo. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Próximo. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Vai para o próximo discípulo, próximo versículo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Próximo. Tomé, chamando do dídimo, o atrasadão do rolê, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Não precisa mais ir. Eu só quero te mostrar uma coisa. A Bíblia fala que que Jesus, ele sopra sobre eles o Espírito Santo e fala: receba o Espírito Santo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: alguém orou em línguas aqui? Alguém profetizou aqui? Isso aconteceu só em Atos 2.
Mas eles receberam o Espírito. Mas essa manifestação só veio quando o Espírito veio sobre eles. Mateus 3 vai dizer que João Batista vai batizar Jesus. E veio o Espírito em formato de pomba sobre Jesus. E depois dali a vida de Jesus nunca mais foi a mesma. Que incrível. E eu quero me ater aqui, o Espírito sobre nós. Eu tenho pouco tempo, então agora eu vou ativar o modo vezes 2 do WhatsApp. Mentira. Esses dias atrás, se você não sabe, eu tenho um filho de 5 meses de idade. Sabe o que eu descobri? Eu descobri deixa eu pregar, miséria. Eu descobri que existe uma coisa muito pior do que ficar com fome e sem dinheiro. É você ficar com privação de sono. Meu irmão, quer ver um homem endemoniado, quer me ver endemoniado, me deixa muito tempo sem dormir. E eu não conhecia essa minha versão, porque quando tinha apenas um filho era mais fácil. É por isso que eu descobri que a minha mulher, ela é melhor do que a Gal Gadot. Ela é melhor que a Mulher Maravilha. Meu filho, ela faz coisas incríveis e nunca reclama de nada. Aquela criança acorda um monte de vezes de madrugada e ela está sempre plena, sorridente. Mas sabe a mulher, obrigado Jesus pela Isabel. Toda mulher que é uma mãe é uma grande guerreira. E aí no meio desse tempo, no meio desse período, teve um dia que eu surtei. E eu tinha um compromisso da Casa Real de manhã. E eu acordei surtado, porque eu não estava dormindo, estava uma loucura, pressão, mudança na igreja, um monte de coisa acontecendo. E aí minha esposa sabiamente falou: amor, não vai para o podcast da Casa Real, vai para a casa da minha mãe, descansa. E eles se viram com o podcast. Eu vou lá, durmo na casa da minha sogra. E quem já foi na casa da minha sogra agora, principalmente depois da reforma, parece que aquilo virou um labirinto. Não é verdade? Virou um labirinto. Aí eu acordo, sabe quando você acorda e você está meio que tipo Silent Hill, assim, meio, meu Deus do céu, onde eu estou, quem eu sou? E eu tento procurar a forma de ir embora e eu descubro que me deixaram trancado do lado da porta, do lado de dentro. Só que como eu tenho uma vida passada, eu construí um testemunho, eu fui procurar uma janela para pular. E aí, nesse labirinto andando, eu vejo uma parede, uma porta de vidro, e tem 2 pombas lá. E aí eu olho, nossa, que pomba, né? Legal, deixa eu ver. Não sabia que tinha pomba aqui. Eu chego perto e antes de eu chegar na porta de vidro que estava fechada com isolamento acústico, elas começam a voar. Então o Espírito Santo começou a falar comigo sobre como seria você viver uma vida com uma pomba sobre você. Como seria viver uma vida com uma pomba nos seus ombros? Sabe, você consegue imaginar comigo? Vamos lá, pensa comigo. Eu quero só fazer, entende? Isso aqui, vamos chamar isso, pelo amor de Deus, licença poética, tá? Pensa que eu sou o narrador do The Chosen agora. Uma licença poética, irmão, tá bom? Obrigado. Mas pensa, Jesus, vem uma pomba sobre ele. E digamos que essa pomba é um animal de verdade. Sabe que Jesus poderia dar um passo brusco? Não. Se ele desse um passo meio brusco demais, a pomba ia voar. Sabe, se você quer viver uma vida de poder, manifestação de poder, com sinais te acompanhando, vivendo os sinais que Jesus fez, sinais ainda maiores, você vai ter que viver uma vida de uma maneira que você não espante a pomba sobre você. Se você quer manter aquilo que Deus está nos entregando nesses dias, você vai ter que viver uma vida de um modo digno de Deus, para não espantar tudo aquilo que é puro, que Deus está colocando sobre você. É legal o Espírito mas cara, o Espírito sobre exige de você um padrão de vida que vai te exigir tudo. Sabe, a salvação ela é de graça, mas o discipulado te custa tudo. E quais são os 2 passos? Cara, se você já fez dieta uma vez, você sabe que você tem que decorar um monte de alimento nos horários alternados. Eu vou te dar 2 passos para você decorar, e eu sei que você vai conseguir. Primeiro passo para você não afastar a pomba. Repita comigo: santidade. Por que santidade? Porque sem santidade ninguém verá Deus. Sabe, sem uma vida em santificação, ninguém verá Deus. Se viver uma vida de progresso na sua espiritualidade, de desenvolver Cristo em você. Sabe o que é incrível da santidade? Quando Deus ele espera que eu e você sejamos santos, Ele não espera de mim e você algo que Ele não seja. É por isso que a palavra de Deus vai falar: sede santos, porque eu sou santo. O santo habitando dentro de mim e de você, através do seu Espírito, nos revelando as profundidades de Deus aqui dentro. Mas como que eu ando em santidade na minha jornada de fé? A única forma de você de fato conseguir isso, além de uma vida de devoção,
Tá, aqui eu estou falando de pilar básico, por isso não entrou no exemplo, mas uma vida de devoção básico, orar, jejuar, ler a Bíblia, viver a vida da jornada da fé. É impossível você crescer em santificação sem uma jornada de discipulado. Você nunca vai conseguir amadurecer em santificação se você não tiver um discipulador na sua vida. Isso é incrível, porque nós temos um modismo de achar que eu sou a igreja. Não, igreja não é algo que se conjuga no singular. Igreja é sempre algo no plural. Você não é a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Jesus te fez livre, amém? Fez livre ou não fez? Mas do que Jesus te fez livre? Te fez livre de você, esse miserável. Te fez livre do pecado. Te fez livre do domínio do pecado. Mas Ele te fez codependente do seu irmão, do corpo de Cristo. Eu preciso do que você carrega, você precisa do que eu carrego, o pastor Rodrigo precisa do que eu carrego, eu preciso do que ele carrega, mais do que ele precisa do que eu carrego. Entende? É incrível que Paulo, ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. É impossível. Entenda uma coisa, na jornada da fé você vai ter que procurar alguém mais velho que você, mais espiritual que você, mais maduro espiritualmente que você, para você sujeitar a sua vida, para que ele te auxilie a formar Cristo em você. Porque discipulado é o irmão mais velho dando a mão para o irmão mais novo e guiando ele à estatura de Cristo Jesus. É impossível trilhar um caminho à santidade sem discipulado. Sem discipulado você só tem misticismo e orgulho. Segundo passo, olha que rápido: fé. Fala comigo, fé. Muito bom, vai lá, qual que é o primeiro passo? De novo, primeiro passo, segundo passo, primeiro passo, segundo passo. Você precisa só desses dois passos para manter a pomba sobre você. E por que fé? Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Hebreus 11:1 vai dizer que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, daquilo que é invisível. Você vai ver aqui que pela fé alguns estiveram no meio de lobos e não foram mortos. Outros pela fé receberam açoites, foram como mártires. Por quê? Fé não tem a ver com sucesso em execução. Fé tem a ver com cumprir a plena vontade do Pai, o plano perfeito do nosso Pai. Por isso que Jesus olha para mim e para você e fala: olha, tenham bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E qual que é o grande dilema? Porque Jesus nos dá a certeza que nós vamos vencer o mundo, não que nós vamos vencer no mundo. E a gente quer vencer no mundo. Já reparou? Ninguém pergunta para o pastor orar quando diz que o filho vai fazer faculdade de medicina, mas pergunta para o pastor pede para o pastor fazer uma campanha de jejum e oração quando o filho diz que quer ser missionário. Porque na nossa cabeça ainda a medicina é sinal de um bom futuro financeiro, igual depender de mamão. Para outra hora. Então, os nossos dois passos: primeiro passo, santidade. Segundo passo, fé. Efésios capítulo 1, versículo 13 fala: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor da sua glória. Nós precisamos desses dois pilares básicos, e eu quero terminar aqui. A gente precisa dessas duas coisas: uma vida guiada por santidade e fé, onde o Espírito de Deus em nós nos guia em toda boa obra do Senhor, onde o Espírito de Deus em nós nos auxilia a servir essa cultura, essa cidade, essa terra de uma maneira incrível, trazendo as verdades espirituais aqui, fazendo que pessoas enfermas sejam curadas, pessoas endemoniadas sejam libertas, pessoas falidas sejam restauradas, casamentos falidos sejam restaurados e virem casamentos para a glória de Deus. E eu termino contando uma história e lendo só mais 2 versículos. A história da vaquinha. E agora eu tenho que resumir no modo vezes 3. Existia um homem, um grande homem de Deus, empresário, consultor de empresas. E ele está indo para o interior, ele chega numa cidade do interior, que sabe aquela cidade que o seu outro vizinho, o próximo vizinho é 10 km de distância de você? E ele está sem gasolina, e começa a fechar o tempo, e ele olha e fala: cara, eu vou ficar na rua. Ele vê uma fazendinha, repita comigo, uma fazendinha. Agora imagina comigo, uma fazendinha, um chalezinho de madeira assim, com um campo muito grande ao redor. Sabe aquelas coisas que você fica sonhando em visitar no Airbnb, mas você nunca vai para lá? Sabe aquelas cabanas que você vê assim no meio do nada, paradisíaco, você pensa: meu Deus, eu vou para lá um dia. E aí você esquece, nem lembra do link que você curtiu.
Então aí aquela fazendinha tinha uma fumaça, ele vê que tem gente, ele buzina, vem o menino da porteira, abre a porta, ele fala: o que você quer, moço? Como posso te ajudar? Ele fala: olha, eu estou sem combustível, eu preciso visitar um cliente, eu queria saber se eu posso dormir aqui, se você tem combustível para me dar. Pode, vem cá, eu vou te apresentar meu pai, eu também tenho combustível, vem cá, moço, vem cá. Ele entra, chega na casa, uma casa muito simples, e aí eles sentam para comer, e o pai da família se apresenta, eles começam a conversar e falam: olha, a nossa vida é muito simples, e tudo que a gente tem é uma vaquinha. E graças a Deus por essa vaquinha, a gente ama essa vaquinha porque ela dá os nossos mantimentos, ela dá um bom leite, um bom requeijão, uma boa manteiga, um bom queijo, e ainda a gente vende isso e sustenta as nossas coisas, a gente não precisa de mais nada, nossa vida é simples, ela é boa. E eles começam a falar: vaquinha, filó. E o cara começa a ficar encucado, falando: cara, por que esses caras têm só uma vaquinha? Por que eles não criaram outra vaquinha? Por que eles não tiveram um bezerro? Podia pelo menos trazer um boi aqui, né? Fazer um bem bolado e criar uns bezerrinhos, aumentar um pouquinho a renda. E aquele cara, ele vai dormir encucado. Quando ele acorda, o carro dele já está abastecido, tem um pouquinho de sol, e ele olha lá para fora e ele vê que tem um pasto lindo, sabe, um terreno muito bonito ao redor, muito amplo, muito próspero, cheio de vida, um solo bom e fértil. Ele vai lá, ele entende de solo, ele mexe, cara, aqui dava para plantar arroz, dava para plantar soja, batata doce, alho, um monte de coisa. Eles estão perdendo de ganhar dinheiro. Na verdade, eles estão vivendo uma vida tão pequena porque eles só conseguem olhar para a vaquinha deles. E aí ele olha para o lado e ele vê um precipício. Ele tem uma boa ideia, ele fala: cara, imagina se essa vaquinha cair do precipício. Talvez eles vão ter que conquistar novas coisas e eles vão viver outra coisa. Eles vão viver um novo na vida deles. Só que está todo mundo dormindo. Eu não vou ter tempo de falar, eu estou atrasado para visitar meu cliente. Ele vai lá e joga a vaquinha do precipício, a vaquinha morre, ele vai embora, ninguém tinha acordado ainda. 5 anos depois ele volta, ele passa naquele lugar, agora tem silos, tem outdoor, tem um monte de caminhão, tem caminhonete. E ele pensa: o que eu fiz da minha vida naquele dia? Eu estraguei a vida daquela família. Eles não tinham nada a não ser a vaquinha filó, manchadinha, e agora eu matei ela. Eles não conseguiram pagar as contas, eles tiveram que vender esse terreno a preço de banana para um empresário malvadão que extorquiu eles. Ele vai lá, chega lá perto, ele quer ver o que aconteceu, buzina, vem uma Dodge Ram, sabe aquelas Dodge Ram que parece que é a orelha de lutador de jiu-jitsu? Aquelas Dodge Ram grandona, ele abre, ele fala: você não é o filho do fulano de tal? Sim, eu sou. Quem é você? Como você sabe da minha vida? Cara, eu estive aqui 5 anos atrás, vocês me hospedaram. E ele: cara, eu lembro de você, foi o dia mais triste da nossa vida. Ele fica: pronto, fiz o que eu não deveria ter feito. Vem cá, meu pai quer falar com você. Eles entram lá, o pai olha para ele e fala: cara, eu lembro de você, a sua vida aqui marcou o dia mais triste da nossa vida, o dia mais péssimo da nossa vida, o dia mais horrível da nossa vida, porque foi o dia que a nossa vaca caiu do precipício. A gente não consegue entender, ela sempre ia lá perto, mas ela nunca caía do precipício. A gente nunca pensou que ela ia cair do precipício, mas na noite que você foi embora, ela caiu. Só que daí a gente chorou, a gente ficou triste, até que veio um vizinho distante nosso, ver o que estava acontecendo com a gente. E ele viu, ele entende de solo, ele viu que o solo era bom. E a gente começou a plantar, e começou a dar 30, 60, 100 por 1. A gente começou a multiplicar os nossos recursos, em 5 anos a gente construiu esse império. Aí o cara olha para eles e fala: deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Na verdade, para mim é uma boa notícia, agora que você me conta essa história boa. É quem matou a vaquinha fui eu. Uau, você que matou a vaquinha. O que eu quero dizer para você? Sempre na nossa vida a gente vai ter que pensar 2 coisas. Quais são as vaquinhas que a gente precisa matar na nossa vida? Jesus, ele fala que aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achar lá. E a segunda coisa é: será que nós estamos sendo a vaquinha na vida de alguém? Será que você está sendo a vaquinha da vida de alguém que precisa ser jogada no precipício nessa noite? Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Vai falar que quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois aqueles, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Atos 19, do 2 ao 6.
Fala bem assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde ele encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isso é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos